nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, olha que coisa. Ele podia afirmar que não sabia por causa da sua natureza humana. Se ele fosse somente Deus, ele não podia afirmar. Mas como ele era também homem, ele pôde afirmar que não sabia. Tá bom? Lucas 8, 45 ao 47. (45 ao 47). Por favor. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, veja que era um homem. Não é aquela coisa fora do normal. Tocou nele, ele nem sentiu, porque ele era Deus. Não, era Deus, mas ele estava cumprindo o seu ministério como um homem. Ele é um homem. Tocaram nele e ele não sabia quem tinha tocado. Aquele monte de gente espreme daqui, espreme dali. Ele vai e pergunta: quem me tocou? Não sei quem encostou em mim nesse bolo de... Eu te conheço, meu pai também te conhece. Vai dar uma voltinha, vai. Isso, vai lá, vai. Vem na hora do culto, vai. Vem na hora do culto para ser liberto. Ele para ali para atrapalhar minha aula, mas o meu pai, eu conheço quem está nele e meu pai também conhece, desde o princípio, entendeu? Não vem que não tem, vem na hora do culto que é para receber libertação. Na hora da aula para atrapalhar, não. Então, por exemplo, nós estamos vendo esse exemplo de ele não saber quem o tocou. Que é um homem. Ele não mentiu, é um homem. Já nós vamos ver qual é a questão divina no negócio. Enquanto sendo plenamente Deus, ele também demonstrou possuir atributos divinos como onisciência. João capítulo 1, versículo 48. João capítulo 1, versículo 48. João 1, 48. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então, no caso da mulher, ele diz: quem me tocou? Mas aqui nesse caso, ele tinha que mostrar quem ele era. Você não está lidando com qualquer um, não. Porque Natanael, ele praticamente zombou. Quando disseram para ele: nós achamos Cristo. Da onde ele veio? Ele veio da Galiléia. Ele praticamente zombou. Então, por causa disso, Jesus mostrou quem era. Olha, você não está mexendo com qualquer um, não. Calma aí, tá bom? Eu vi você quando você ainda estava debaixo da figueira. Esse negócio de estar debaixo da figueira não é certeza, tá? Mas provavelmente quero dizer que Jesus, como Deus, viu o nenezinho escondido debaixo da figueira quando Herodes mandou matar todas as crianças, por causa de Jesus. Eles têm todos mais ou menos a mesma idade, tanto Jesus como os discípulos,
tem mais ou menos a mesma idade. Quem é um pouco mais velho é Pedro, tá? Quem é um pouco mais velho é Pedro. Ah, mas eles têm mais ou menos a mesma faixa de idade. Quando Jesus nasceu, que Herodes foi enganado pelos magos, lembra que os magos foram pelo outro caminho e deixaram Herodes falando sozinho? Herodes ficou irritado. Alô? Herodes ficou irritado e... Estou ficando velho, ficando rabugento, entendeu? Me desconcentra. Falando junto comigo alto. Então, Herodes ficou irritado e mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. E como Natanael tem mais ou menos a mesma idade, provavelmente quando ele fala que viu Natanael embaixo da figueira, ele está dizendo, olha, eu sou aquele menino que nasceu naquela época, mas eu também sou Deus, eu vi você lá escondido debaixo da figueira, lá esconderam você para Herodes, os soldados de Herodes não te matarem. Provavelmente seja isso, tá bom? É uma teoria sobre esse assunto. De acordo com o exemplo acima, podemos corretamente afirmar esse exemplo aí, no capítulo 1, versículo 48 de João. De acordo com o exemplo acima, podemos afirmar que Jesus afirma que algumas atitudes, algumas características e atitudes de Jesus podem ser atribuídas à natureza humana, enquanto outras à natureza divina. Dependendo do contexto, nós notamos a natureza divina. Dependendo do contexto, nós notamos a natureza humana. Não quer dizer que Jesus fica uma hora homem, outra hora Deus. Uma hora homem, outra hora Deus. Não, é conforme o contexto, é conforme o que está acontecendo. Tá? A verdadeira doutrina aponta para o fato de que ele sempre agiu na unidade de uma pessoa divina humana, visto que não se tratam de 2 pessoas, mas de uma única pessoa, 2 naturezas inseparáveis. Logo, em todo o seu ministério e dificuldade, mesmo na terrível agonia do Calvário e sua consequente morte, ali estava o Jesus, plenamente Deus e plenamente homem. Pois bem, deixa eu resumir isso aqui. Por que Jesus tinha que ser Deus e tinha que ser homem? Primeiro vamos falar por que ele tinha que ser Deus. Ele tinha que ser Deus para vencer Satanás, porque o homem jamais ia conseguir. Ele tinha que ser Deus para vencer a morte, porque o homem jamais ia conseguir. E tinha que ser Deus para salvar, porque o homem não pode se salvar. Então vamos lá. Primeiro, ele tinha que ser Deus para salvar, porque um homem não salva o outro. Segundo, para vencer Satanás, porque faz parte de salvar, vencer Satanás, porque o homem não pode vencer. Terceiro, para morrer e ressuscitar, porque o homem, se ele for só homem, ele morrer, ele não ressuscita. Se o homem morrer, ele não ressuscita. Ah, mas tiveram homens que ressuscitaram. Não, eles não ressuscitaram. Alguém orou, alguém intercedeu, eles ressuscitaram. O menino lá, Eutico, caiu da janela, morreu, Paulo intercedeu, ele ressuscitou. Jesus não. Jesus morreu e ele mesmo ressuscitou. O Pai participou, o Espírito Santo participou, sim, mas Jesus também participou da sua própria ressurreição. Então ele tinha que ser Deus para morrer e ressuscitar. Tá? Quando junta o homem Jesus e a sua divindade,
a morte é vencida. Então, o único jeito de nós vencermos a morte é na nossa união com Cristo. Porque senão nós vamos morrer e continuar morto. Vamos morrer e continuar morto. Que coisa esquisita morrer e continuar morto? Sim. Porque o crente morre, mas ele passa da morte para a vida, não é isso? Fechou o olho aqui, abriu com o papai. Sim ou não? Sim. Todos têm convicção nisso? Sim. Fechou o olho aqui e abriu lá com o papai. Ah, por quê? Porque Jesus venceu a morte por nós. E aí quem não tem Jesus morre e permanece na morte. Por que permanece na morte? Porque morrer é estar separado de Deus. Estar separado de Deus é morte eterna. O ímpio, ele vai receber a morte eterna se ele não se arrepender. E nós não recebemos a morte eterna. Nós recebemos só a morte física, morremos fisicamente, mas acordamos lá com o Pai. É por isso que nós precisamos estar unidos a Cristo, porque Ele venceu a morte. Se você quiser vencer a morte, fique colado em Cristo. Se você se afastar dele, você vai perder para a morte. Porque o que é morte? Morte física é esse corpo velho, a carcaça parar de funcionar. Isso é morte física. Morte espiritual é estar vivo, mas estar separado de Deus. Esse povo que está aí no mundo separado de Jesus são mortos vivos. Estão vivos para o mundo, mas estão mortos para Deus. Eles vivem a morte espiritual. Vivem a morte espiritual, estão espiritualmente mortos. Tá? Então, morte física, morte espiritual e morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é estar eternamente separado de Deus. O crente não vai sofrer a morte eterna, porque ele está ligado àquele que venceu a morte, que é Deus. Se desligar, vai sofrer a morte eterna, vai perder a salvação. Porque morte eterna é estar eternamente separado de Deus. Vamos entender as três mortes? Então vamos lá, vou repetir, tá? Morte física é quando o corpo para de funcionar. Morte espiritual é estar vivo, andando pelo mundo afora, mas separado de Deus. Separado de Deus. Está vivendo a morte espiritual. Eles estão espiritualmente mortos. O espírito deles não tem comunicação direta com Deus. Eles pensam que tem, porque eles vão na religião deles, se emocionam, aquela coisa toda. Mas eles não receberam a vida que vem da morte de Cristo. Porque eles não creem em Cristo, então eles estão espiritualmente mortos. E nós estamos espiritualmente vivos, porque recebemos a vida que vem de Cristo. Para nos dar a eterna vida, até a morte se humilhou. Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Então, enquanto nós estivermos ligados a Ele nós temos vida eterna. E uma vida eterna que já é aqui e agora, não é depois que morrer. Porque eu já falei para vocês várias vezes que vida eterna não é vida para sempre. Vida para sempre no inferno também vai ter. Vida eterna é qualidade de vida. Ah? Então, morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte eterna é a última, é a final. Morreu sem Cristo, vai para a morte eterna. Eterna separação de Deus. É uma coisa estranha de entender que a pessoa vai estar lá no inferno, consciente, sofrendo. Porém, está morta, porque está separada da vida que há em Deus. Então, são questões também de ordem escatológica, que depois nós vamos voltar nelas, tá bom? Eu só quero que vocês entendam a necessidade que houve de Cristo tornar-se também humano. Tá? Então, ele é homem para vencer a morte, porque Deus não morre. Ele é Deus para vencer a morte, porque Deus não morre.
Se ele fosse só Deus, não fosse homem, ele estaria pendurado na cruz até hoje lá. E não ia morrer, porque Deus não morre. Ele só morreu porque ele era também homem. Já pensou ele lá em Jerusalém até hoje, lá pendurado na cruz, que não ia morrer nunca, Deus não morre. Mas sendo ele homem, morreu. E sendo ele Deus, ressuscitou. Porque Deus vence a morte. Então tem que ter essa combinação. Já pensou? Se ele fosse só homem, Satanás podia ter convencido ele. Muito dinheiro, muita fama, muito poder, mas ele também era Deus. Então, nessa associação Deus e homem é que ele consegue vencer. Nós só vencemos o mundo porque estamos associados a Cristo. Porque senão a gente não aguenta, a gente cede às tentações, às pressões, às tentações. Principalmente pessoas com a natureza igual a minha, que eu tenho uma natureza muito reacionária. Se eu não estiver ligado a Cristo, eu faço bobagem. Se eu não estiver ligado a Cristo, eu faço bobagem. Porque eu não tenho dificuldade de conversar. O tipo da minha natureza é para enfiar a mão daqui para ali. Opa! Para enfiar a mão daqui para ali. Se não for por causa disso que ele me limitou, para mim não sair por aí enfiando a mão nos outros, ele falou, se eu dar uma artrose para esse cara, para ele não sair por aí, mas ainda assim ainda tem um perigo da bengala. Ainda tem um perigo da bengala ainda. Então, se eu não tiver unido a Cristo, eu não venço. Sem união com Cristo, se eu não me identificar com Cristo 100% homem, 100% Deus, eu não venço, não tem vitória sem essa identificação. Tá bom? Então, como Deus, como homem ele morre, como Deus ele ressuscita. Como homem, ele vence a tentação. Também não pecaria nunca, porque Deus não peca. Essa, eu comecei a falar no plano B e não falei. Esse é o plano B. Satanás não sabia que Jesus jamais iria pecar. Podia tentar à vontade, Deus não peca. E ele ficou lá tentando, perdendo o tempo dele. A tentação era real, mas ele não ia vencer nunca. Porque se Jesus pecasse, acabaria com Deus. Satanás venceria. Porque se Jesus peca, Deus também peca. Porque Jesus é homem, mas é também Deus. Então ele não sabia disso. Ele não sabia disso. Eu não acredito que ele soubesse. Porque ele ficou lá tentando, e como diz o bom português, caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Foi vencido. Ele foi vencido. Quando ele achou que ele ia vencer, ele foi vencido na cruz. Porque dali 3 dias, ele falou, bom, morreu. Dali 3 dias ressuscitou, ele falou, ixi, que negócio é esse? Que negócio é esse? Ele não contava, eu não acredito que Satanás contasse com a ressurreição de Cristo. Ele pensou que ele ia vencer. Então é muito importante entender que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Que a nossa esperança de ir para o céu está toda nisso. Por que que eu tenho certeza que eu vou para o céu? Porque tem um homem que morreu, ressuscitou e está lá no céu. Eu já tenho um representante lá. Quando eu for para o céu, eu vou para a casa do meu pai. Eu não vou para a casa de qualquer um. Quando eu fizer a grande viagem, pensa na grande viagem. Eu nunca fui no Pernambuco, eu imagino que seja muito longe. O irmão Cláudio foi para o Pernambuco. Ele não vai ficar na casa de qualquer um lá. Ele tem referência lá no Pernambuco. Ele sabe onde ele vai ficar. Porque ele tem parente lá, tem gente esperando ele lá. Então o fato de Jesus ser 100% Deus, 100% homem, é a minha referência. Eu tenho certeza que tem alguém me esperando no céu. Quando eu fizer a grande viagem, eu vou encontrar o meu parente maior, o meu pai, aquele que me redimiu, aquele que me salvou. Ele vai estar me esperando.
Está me esperando quando eu fizer a grande viagem. Quando eu for para o céu. Eu já tenho onde me hospedar quando eu chegar no céu. Ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Amém, Jesus. Há muitas moradas. Olha para o nosso pastor, olha para o pastor Rony. Olha para o pastor Rony e diz assim, ó. Pastor Rony. Pastor Rony. Quando o senhor for para o céu. Quando o senhor for para o céu. Tenha certeza. Tenha certeza. Que Jesus estará te esperando lá. É a nossa certeza. É a nossa certeza. Quando eu for, eu tenho certeza. Tenho certeza que ele está me esperando lá. E por que eu tenho certeza? Por causa dessa doutrina, que ele é plenamente Deus e plenamente homem. Senão, que garantia que eu tenho? Que garantia que eu tenho? Não tem ninguém lá que já foi. Alguém já voltou do céu para falar para vocês, ó, continua crente, que o negócio de lá é bom. Eu estou vindo de lá e vim te avisar. Já veio alguém avisar? Eu até queria que algum irmão viesse me avisar para me matar a saudade de alguns irmãos que foram. Eu já vou parar, tá? Estou parando já. Porque eu me empolguei. Eu estou parando. Ó, tem um bolinho que fala assim, ó. Se tu chegares primeiro que eu, avisas que eu também chego lá. Havemos-nos de nos encontrar bem além do Jordão, que alegria será. Então você já pensou? Por exemplo, um irmão que eu gosto muito, eu não digo gostava porque ele está vivo lá no céu, eu ainda gosto dele ainda. É irmão Claudio Honor, pastor Claudio Honor. Claudio Honor. Chegar lá, aparecer para o irmão João, é o seguinte. Eu estou lá e eu vim te avisar que lá é muito bom. Ou quem sabe, irmão, o pastor Edivaldo, que eu vi acontecer muitos milagres, muitas curas durante o ministério dele. Ele chegar e falar para mim assim, ó, irmão João, fica firme aí, com aquela voz brava dele, fica firme aí, porque eu estou vindo de lá, vim avisar você que o negócio de lá é bom. Não tem isso. Não tem como, mas tem como eu saber que Jesus está lá e que quando eu for, Ele estará me esperando. Tá bom? É por isso que é importante eu saber que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Semana que vem, nós vamos estudar acerca das heresias, que confunde esse negócio, tá? Na história da igreja houveram pessoas que ensinaram sobre as duas naturezas de Jesus de forma errada. Então semana que vem nós vamos ver quem ensinou errado as duas naturezas de Jesus, tá bom? Passou 5 minutos. Coloca na conta de Jesus, que Jesus paga bem. 5 minutos de bênção. De vida eterna aí. Tem um versículo na Bíblia, Daniel, capítulo 12, né? Que fala assim, que todos aqueles que dormem na terra, todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para o desprezo eterno. Esse desprezo eterno aí vão passar pelo julgamento, morrer e sentar que Jesus vai julgar e vai ser desprezado por Jesus, é isso? Não, piorzinho um pouco. Piorzinho? Piorzinho um pouco. Sabe o que é piorzinho um pouco? Eu vou responder rapidinho, tá, pastor? Por causa do horário. É pior, porque é o seguinte. Daniel, a revelação ela é gradativa. Então Daniel não conhecia tudo que nós conhecemos. Daniel não sabia que Jesus vai primeiro julgar, aquela coisa toda. Então Daniel está dizendo aí, ó, levantarão uns para a salvação eterna, para estar no céu, para estar na boa. E outros para ir para o quinto do inverno e pronto, acabou. Sabe o quê? Sabe o quê, irmão Reinaldo? Que os detalhes escatológicos que
que nós conhecemos hoje, na época de Daniel, não era revelado para ele. A revelação ia até o ponto em que ele podia entender. Nós hoje sabemos mais desse assunto do que Daniel, porque Daniel foi para o céu, está lá guardado, e nós temos uma revelação que ele não tinha, que é o Novo Testamento, tá bom? Então Daniel aí está sendo direto. Uns vão ressuscitar para ir para o céu, para ficar na boa, já estão no céu e vão ficar, mas para ele a revelação para ele é limitada. Alguns vão ressuscitar para estar com Deus, e outros vão ressuscitar para estar sem Deus, estar na vergonha eterna, ficar eternamente envergonhado, eternamente longe de Deus. A coisa no Antigo Testamento ela é mais direta, ela não tem os detalhes que tem no Novo. Quando eu digo a coisa, a revelação escatológica no Antigo Testamento é mais limitada do que no Novo, tá? Tudo bem, minha gente? O senhor pode orar, pastor? Por favor? Professor, só uma pergunta, por favor. Sim, tá bom. Quando nós for subir ao céu, o nosso pastor é quem vai conduzir nós até a eternidade de Jesus? Então, A igreja? Então, minha gente, tem até um hino, é até bonito, né, do J. Neto, que fala que o pastor vai entregar para Jesus as ovelhas que aquele pastoreou. Mas é uma linguagem poética. Vamos falar em linguagem bíblica, doutrinária. Do que o pastor vai dar conta? Da obra como um todo, do que ele fez como pastor. Bom, você era pastor, você vai dar conta de tudo que você fez como pastor, e não de ovelha por ovelha, tá bom? Ovelha por ovelha, hoje ele presta conta como? Quando ele vai orar, ele intercede pelas ovelhas. Senhor, o Senhor me entregou, tem misericórdia, ajuda, consola, se está doente, cura. Então hoje ele faz isso hoje. O pastor faz isso hoje. Quando chegar no céu, ele não vai dar conta de crente por crente não, porque é salvação individual. Quando chegar no céu, ele vai dar conta de tudo que ele fez. Pastor Rony, senta aí. Eita Deus. Como é que foi o negócio lá? Foi difícil. E aí, gente, isso é gostoso de conversar. Outra hora a gente conversa melhor sobre isso. O que vai acontecer? Quando chegar lá, Jesus vai perguntar para o pastor assim: bom, então o senhor é o pastor Rony, na verdade, senhor? O Espírito Santo vai estar lá, o Espírito Santo vai fazer o seguinte: o Espírito Santo vai provar as obras do pastor Rony com fogo. Não é só dele não, eu estou falando dele porque ele está aqui, de todos os pastores e de todos os crentes. Vai provar com fogo a obra. Paulo disse isso, o Espírito Santo vai pegar a obra, vai provar a obra com fogo. O que for bom vai ser premiado. O que não for bom vai desaparecer. Porque a salvação, depois que chegou no céu, a pessoa não perde mais. Mas no tribunal de Cristo vai ser analisada as obras dele, da pessoa. Então vai analisar as obras do pastor. Bom, pastor, então o senhor merece esse galardão aqui pelo que o senhor fez. O resto, perdeu. Já era. Mas a salvação ele está ali. E os crentes, cada um vão dar conta da sua salvação e da sua obra. Tá bom? O pastor não tem que dar conta da vida de nenhum crente. Ele tem que dar conta da obra como um todo. Porque a salvação é individual. Porque tem ovelha, pra gente ir embora. Tem ovelha, ela sai fora do caminho, o pastor vai lá, pega ela, põe no caminho. Sai de novo, o pastor põe no caminho outra vez. Sai de novo, o pastor põe no caminho outra vez. Aí sabe o que o pastor faz? Não tem jeito, o pastor quebra as pernas e joga nas costas. Carrega nas costas. Eu pus essa ovelha aqui, ela foi para lá.
Pus de novo, ela foi lá de novo. Peraí, vem cá. Quebra a perna, joga nas costas e carrega. Certo? Quando sara, ele põe ela no chão. Aí sabe o que ela faz? Ela fala, não, caminha por aqui, senão eu vou quebrar as pernas outra vez. É assim? Sarou, põe no chão. Ela não sai mais, ela não, eu vou por aqui, vai quebrar minha perna de novo. Mas hoje é diferente. Mas eu ia chegar aí. Mas tem ovelha que você põe no chão. Não tem ovelha que você põe no chão. Ela fala, se quebrar minha perna, quebrou, eu quero ir por aqui. Aí não tem como o pastor dar conta. Aí não tem como o pastor dar conta. Aí deixa, né? Deixa. Tá bom? Vamos orar, meu irmão. Bora. Hoje o povo chega doente aqui, ele carrega nas costas, faz o possível e o impossível, quando ele está caminhando com as pernas dele, Quando Sara vai embora. dá foca. Fala, manda a gente, xinga É por nós. isso que o pastor não vai dar conta de todos. Tá certo, é bom que a responsabilidade não é dele, né? Tem que ser, não. O pastor não vai dar conta de um por um. Não existe isso. O pastor vai dar conta da obra. É verdade. Olhe, pastor. Vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, Meu Deus. por esta aula. Meu Pai Santo. Meu Deus, por esse entendimento, pela tua revelação, Pai, da tua palavra, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos deu hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai querido e amado Deus. Abençoa, Senhor, o teu filho, Jesus, dando graça a ele, tocando sobre a sua vida, a sua saúde, Senhor, e dando a bênção, Pai. Deus, eu agradeço, Pai, pela vida que o Senhor tem nos dado através da sua morte e ressurreição, Pai. Recebe a nossa vida nas tuas mãos e nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém.